Nessa aula vocês vão aprender o que faz um vídeo ser compartilhado. E eu aprendi isso com o Jonah Berger, que é o escritor desse livrinho aqui maravilhoso, que é um cara que dedicou a vida para estudar por que determinados produtos, pensamentos, ideias, vídeos pegam e outros não, porque alguns viralizam e outros não. Ele dedicou a vida para estudar isso e teve muito êxito, porque ele já prestou consultoria para Apple, Microsoft, Google, só as maiores empresas tech do mundo. E no estudo dele, ele decodificou o marketing mais potente do mundo, que é, sabe o quê? O marketing boca a boca. É você fazer uma recomendação pessoal de alguma coisa para algum amigo seu. É muito diferente algum amigo seu vir e te falar, pô, você já viu o produto XYZ? Você já viu aquele restaurante? É muito foda, não sei o quê. Ou você vê um outdoor lá com uma propaganda do restaurante. É muito mais poderoso uma recomendação pessoal. E ele descobriu que é isso, né? Cair na boca do povo é o que faz as coisas viralizarem. E aí ele descobriu alguns pilares, né? Que todas as coisas que caem na boca do povo e viralizam têm. Ele dividiu isso, criou um estudo em cima disso. E desde que eu li esse livro lá atrás no YouTube, eu tentei abstrair, né, parte desse conhecimento e ver o que era aplicável nos vídeos. E eu vi que batia muito com todos os vídeos que viralizavam. Tem um ou mais dos princípios que ele coloca. Bom, vamos lá. E quais são esses princípios e como a gente consegue utilizar eles? O primeiro que eu vou falar, foi até o que eu denominei um dos big nichos, é o valor prático. Exatamente, eu aprendi esse termo no livro dele. Ele começa o capítulo do valor prático trazendo o exemplo de um senhorzinho que tem uma afilhada que está dando aula, sei lá, na Coreia, não sei aonde. Eles moravam em algum lugar lá no interior dos Estados Unidos que a galera consome muito milho e o milho tem aqueles fiapinhos irritantes, né? E aí ele estava num jantar com os familiares e aí ele mostrou uma técnica, né, que ele fazia lá, que ele colocava o milho no micro-ondas, não sei o que, puxava de um jeito e saía todos os fiapos limpinho, 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 com pouquíssimo trabalho e esforço. E aí, não vou lembrar agora exatamente qual que foi o familiar que viu e falou, pô, preciso mandar esse pra fulana que tá morando lá na Coreia, né? Pegou, filmou ali com o celular, qualidade porca, longe dos padrões, né, de qualquer coisa que viraliza no YouTube, e para facilitar o envio para ela, subiram no YouTube, isso há muito tempo atrás. E aí mandaram para ela e para mais, sei lá, 5 pessoas. E aí o vídeo foi sendo compartilhado, 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 compartilhado e chegou a 6 milhões de visualizações num período muito curto, numa época que era muito difícil algum vídeo pegar essa quantidade de views no YouTube. E ele traz mais vários exemplos no livro, mas a conclusão é que coisas úteis, coisas que vão economizar tempo, economizar esforço, economizar dinheiro, as pessoas tendem a compartilhar. Quantas vezes já alguém já não foi te falar, pô, você viu uma promoção lá em lugar tal? Ou quando a pessoa compra alguma coisa, né, em promoção, ela faz questão de falar, de compartilhar. Por isso que esses vídeos, né, ensinando a fazer gambiarra, ensinando a fazer alguma coisa, viralizam tanto. E por isso eu dei aquela ideia do caçador de promoções, porque eu tenho certeza que isso ia bombar muito. Sempre que tem promoção, viraliza no WhatsApp, viraliza em todo lugar. Qualquer coisa que economiza tempo, dinheiro, esforço. Ele traz inúmeros exemplos, eu não vou aprofundar um capítulo de cada livro aqui. Eu vou trazer só um exemplo e explicar como a gente consegue relacionar isso nos vídeos. Segundo, emoção. Ele percebeu que as coisas com emoção tendem a ter mais compartilhamentos e ele também percebeu que não é qualquer tipo de emoção, que as emoções de alta excitação tendem a ter mais compartilhamentos, sejam elas boas ou ruins. Ele fez um algoritmo lá, cruzou todos os artigos mais compartilhados do New York Times e chegou a essa conclusão. Depois ele fez até um teste lá, colocou várias pessoas sentadas numa sala, colocou outras para fazer exercício, expôs elas a uma informação e as pessoas, né, que foram submetidas ao exercício tiveram um grau de compartilhamento muito maior. E aí ele percebeu esse negócio que as emoções de alta excitação tendem a gerar mais compartilhamento que as de baixa excitação, sejam elas boas ou ruins. Por isso que o ódio gera tanto compartilhamento, né? Coisa que deixa as pessoas putas
iradas, gera compartilhamento. Emoções boas de alta excitação, né? Humor, o riso, gera muito compartilhamento. Aí pegadinhas, trollagens. Lembra que eu mostrei aqueles caras lá que faziam uns negócios ridículos, que todo mundo odeia e eram os caras que mais viralizavam de entretenimento? Hate. As pessoas ficam putas, comentam, compartilham, não sei o quê. Próximo, moeda social, né? O que é a moeda social? Basicamente, né? Desde lá dos nossos ancestrais, quando a gente vivia em tribos, ou você era aceito na tribo e podia dormir dentro da caverna, ou você era esculhambado da tribo, vinha um bicho lá e te comia e você morria. Então, todos nós queremos pertencer a um grupo, queremos fazer parte da tribo e a gente está sempre buscando aumentar o nosso status na tribo, né? Quando você está numa roda, você quer trazer uma informação que vão falar, pô, que bacana, né? Que cara inteligente, antenado, e não uma informação que vão falar, pô, que cara idiota, né? Por que ele tá falando isso? E aí ele dá um exemplo lá, né, de um bar que viralizou muito e bombou muito, que era um bar que chamava Please Don't Tell. Na tradução, por favor, não conte. Foi o primeiro bar secreto que surgiu no mundo, né? Hoje em dia tem vários por aí, mas basicamente dentro de um negócio, restaurante, se eu não me engano, de hot dog, no final tinha daquelas cabines de telefone, e aí você tinha que digitar um código, não sei o quê, e aí você entrava nesse bar secreto e em todo lugar falava, por favor, não conte para ninguém, não conte para ninguém. Na conta vinha e falava, por favor, não conte para ninguém. O que as pessoas faziam? Iam lá e contavam para todo mundo. Por isso que é tão difícil guardar um segredo, porque quando você tem um segredo, é uma informação que você sabe que se você falar para alguém, a pessoa vai ficar tipo, nossa, me contou um segredo, sabe? Uma informação valiosa, né? E aí ele dá vários exemplos, como os jogos usam isso, né? Colocar lá as skins, os níveis, as coisas, né? Para você querer sempre ter o melhor, né? Ter a maior moeda social ali no jogo, cartões de crédito, cartão Black, Platinum, não sei o que e tal, marcas caríssimas, né? Às vezes você se pergunta por que um retardado paga R$4.000 numa camiseta escrita Supreme, moeda social, só para mostrar que ele tem uma camiseta da Supreme. E como a gente aplica isso nos vídeos, né? Dois nichos aí que tem moeda social, são curiosidades e notícias. Notícias também moeda social, as pessoas compartilham muito, as pessoas querem mostrar que estão antenadas, tanto que é o formato, né, mais existente na televisão no mundo inteiro. Próximo, gatilhos. Ele percebeu que certos produtos, comportamentos e coisas, por mais que fossem muito mais bestas, geravam muito mais boca a boca do que outros produtos que pela lógica deveriam gerar muito mais compartilhamento. Por exemplo, ele percebeu que nos Estados Unidos a Disney, né, o mundo mágico, maravilhoso, tal, era muito menos comentado no boca a boca do que um tipo de sucrilhos que tinha lá, Cheerios, eu acho que chama. E por que isso acontece? Porque todo dia de manhã todo mundo toma café da manhã. Já a Disney, por mais que seja aquele sonho, o mundo mágico, as pessoas só comentam da Disney nas férias e quando tem filhos pequenos. Então, o serial matinal tem um gatilho muito mais forte. Aí ele mostra lá uma música de uma menina que viralizou que chamava Sexta-feira, né? Friday. E aí você via que os picos de view e dimensão da música começava na quinta-feira e dava o pico na sexta-feira e depois caía. Sexta-feira era um gatilho que lembrava as pessoas da música. E como é que a gente usa isso nos vídeos? Seja lá qual for o seu nicho. Acho que eu já comentei isso em alguma aula. Sempre que possível você trazer o gatilho mais universal possível. Então você vai fazer uma página de comida, tenta pesquisar quais são as comidas que o brasileiro mais gosta, mais consome. Datas comemorativas são gatilhos, dá para você fazer alguma coisa relacionada. Enfim, já entendeu o ponto. Quanto mais universal for o gatilho, mais chances aquilo tem de ser comentado. Por exemplo, todo mundo vê folha de papel todo dia, um dos meus maiores virais, tanto no YouTube e no Facebook foi o quantas folhas de papel para um tiro. Foi uma ideia que eu tive pensando nisso e deu muito bom. Tá testado e tá aprovado, validado, funciona. Tem um que não se aplica a vídeos em redes sociais. E o último, né, o que engloba todos, são as histórias. As histórias têm começo, meio e fim. Se você fisga a pessoa no começo da história, ela quer ouvir até o final. A história é a forma que as informações estão sendo transmitidas desde lá da época das cavernas até a época da Grécia, onde as pessoas se reuniam em volta da fogueira para contar histórias e foi vindo. E ele percebeu que geralmente as pessoas compartilham as coisas através de histórias, né? E geralmente toda história boa, né, que viraliza, que as pessoas estão compartilhando, é uma história que vai ter
emoção, ou vai ter um gatilho, ou vai ter moeda social, ou vai ter valor prático, enfim. A história é como se fosse o cavalo de Troia ali, né, que traz uma informação, basicamente. Então a história combina os outros pontos e é como as pessoas geralmente compartilham, jogando conversa fora através de histórias. Tem marcas que pensam nisso, né, criam uma história, colocam uma mensagem embutida na história, né, o marketing ali, colocam pilares que geram compartilhamento dentro da história, que geram emoção, enfim, fazer um negócio super pensado e as histórias viralizam. E a gente tem porque que as novelinhas viralizam tanto, porque é uma história repleta de emoção, de autoexcitação, raiva, ira, fúria, ou humor, igual aquele outro lá que eu mostrei da África, que é muito engraçado. E também tem vários gatilhos, vários pontos que conectam com as pessoas, situações que as pessoas já viveram ou conhecem alguém que viveu. Então a história é o veículo, né, que vai entregar ali a emoção de autoexcitação, os gatilhos, ou seja, numa notícia, a moeda social, ou até no nicho do valor prático, né, o Demuner criou um formato ali meio teatral que eu falei para vocês, que ele faz tipo uma história dele com o pai dele, né? Ele cria um problema ali e tal, e vai trazer a solução. E ele foi o primeiro a criar esse formato, na época bombou muito, e todo mundo começou a fazer igual, meio que perdeu o efeito hoje em dia. Mas também é a mesma coisa, uma história com valor prático. Ironicamente, tudo isso que eu falei também gera mais retenção. O valor prático, você está ensinando a pessoa ali alguma coisa útil para ela, ela vai ficar presa no vídeo. Emoção, a pessoa está dando risada ali assistindo o vídeo, ela vai ficar presa no vídeo. Moeda social, ela está aprendendo alguma coisa ali que ela sabe que quando ela compartilhar vão achar que ela é foda, ela vai ficar presa no vídeo. Histórias vão prender a pessoa no vídeo. Por isso que eu falei que a combinação, né, dos dois são as maiores explosões, porque é um vídeo que vai ter uma alta retenção, uma alta taxa de engajamento e compartilhamento, e aí são as verdadeiras explosões, né? Os vídeos que mais pegam visualização na plataforma. Porém, meus vídeos nunca vão ter valor prático como um faça você mesmo, por isso que eu tenho muito menos compartilhamento. Meus vídeos nunca vão ter tanta emoção como uma novelinha que deixa as pessoas putas, ou como uma pegadinha que faz as pessoas caírem na gargalhada, uma trollagem. Meus vídeos nunca vão ter tanta moeda social e gatilho porque são produtos muito específicos, muito nichados. Só as pessoas interessadas em comprar aquele produto poderiam enxergar aquilo como uma moeda social. E não tem muito que eu faça, né? Eu já manjo disso muito antes, mas mesmo assim meus vídeos viralizam pra caralho, porque eu sou muito bom no empacotamento, eu sei prender as pessoas, eu sei fazer as pessoas assistirem do começo ao final. Por isso que eu falei pra gente focar na retenção, porque é o que eu faço e eu me tornei o maior do Brasil sem ter muito compartilhamento, sem ter os pontos virais, só ali a base da retenção. Então eu estou ensinando isso para vocês saberem, mas não vai tomar decisão do nicho, do tipo de vídeo que você vai escolher em cima disso. Escolhe o que eu ensinei de fazer algo que você tem afinidade, que você gosta. Se o nicho, o formato que você escolheu puder atacar algum desses formatos, ótimo. Bom você saber disso e explorar o máximo possível. Mas eu sou a prova que você não precisa tomar sua decisão pensando nisso. E eu já fiz conteúdo que eu não estava realizado, que eu não estava gostando de fazer. Posso afirmar para vocês que hoje é o auge assim da minha realização com essa minha página no Facebook, porque eu me divirto à beça e por mais que mês passado eu não tenha feito mais visualizações do que eu fiz lá quando eu tinha poucos seguidores no começo, eu ganhei muito mais dinheiro, porque a minha retenção despontou. O que eu considerava uma retenção maravilhosa naquela época, hoje em dia é um lixo na minha página. A retenção aumentou muito quando eu comecei a pensar no que verdadeiramente a minha audiência gostaria de assistir, o que as pessoas gostariam de assistir, junto com algo que eu gostaria de produzir. Comecei numa linha de produtos mais raiz, depois acabou abrindo, né? Claro que sempre uma hora ou outra vai ter um produto mais besta, porque eu preciso manter meu volume ali, mas de forma geral, na minha página hoje em dia a gente está no auge, assim, de comunidade, engajamento, as pessoas gostando do vídeo, já pegou esse negócio de testar os produtos, e eu tá fazendo uma coisa que eu gosto, que eu me divirto, pô, ficar abrindo, testando coisa do caralho, não tô tentando me forçar a fazer um vídeo de carro que eu nem gosto tanto, a fazer drink que eu mal bebo, ou a fazer alguma receita que eu não manjo porra nenhuma, eu tenho um trabalho. Enfim, é isso. Concluímos essa aula. Agora você sabe o que gera retenção
e o que gera compartilhamento e também gera retenção. E vamos para a próxima aula que o pau vai começar a quebrar aqui.